Uma sexta-feira de novembro de 2024 é Black Friday nos Estados Unidos. Um dia em que todo mundo deveria estar brigando por desconto em televisão numa loja de departamento. Mas o que aconteceu naquele dia não foi nenhuma corrida pelas prateleiras. Milhões de pessoas abriram o celular, o computador, a Smart TV e foram direto para um serviço de streaming que a maioria do Brasil nem conhecia direito. E ficaram lá, assistindo e assistindo de novo. Em 7 dias, esse filme se tornou o título mais assistido na história inteira daquela plataforma. Bateu recordes que não existiam antes. Fez o aplicativo do serviço explodir em downloads. 240% a mais nos Estados Unidos e 400% a mais no Canadá em uma única semana. Tudo isso por causa de um filme adolescente sobre dança, futebol americano e um menino bonitão do TikTok. O filme se chama Sidelined, de QB e a história de como ele chegou até as telas e por que ele fez tanto barulho é mais interessante do que parece. Porque olha, vamos ser honestos, quando o B-filme do Tubi, baseado num livro do Wattpad com influenciador do TikTok no papel principal. O que passa pela sua cabeça? Provavelmente nada muito animador. Talvez você pense, mais um produto de fábrica para preencher catálogo. De streaming, cheio de clichê, atuação duvidosa e roteiro que parece escrito em 15 minutos. E tudo bem pensar isso, porque na superfície, Sidelined tem todos os ingredientes para ser exatamente isso. Mas aí a realidade chegou e deu uma rasteira em todo mundo. Não é que o filme seja uma obra-prima do cinema mundial. Não é que ele tenha reinventado o gênero da comédia romântica adolescente. Mas ele fez algo que filmes com orçamento 10 vezes maior não conseguem fazer. Ele conectou, ele tocou numa nervo real, criou personagens que o público queria abraçar e entregou exatamente o que prometeu, sem enrolação, sem arrogância, sem tentar ser o que não é. E o resultado foi um fenômeno que ninguém viu vindo. Então o que é Sideline de QB and Me? A final. No centro da história está Dallas Bryan, menos uma dançarina determinada, carregando um peso enorme nas costas desde cedo. Ela perdeu a mãe quando era criança, foi criada pelo irmão mais velho e tem um sonho concreto: entrar na mesma escola de dança onde a mãe estudou. Um objetivo carregado de amor, de saudade e de uma pressão silenciosa que ela mesma criou para si. No começo do filme, ela chega numa escola nova, num estado novo e tenta manter o foco total no que importa para ela. E aí aparece Drayton Leary, quarterback do time de futebol americano da escola, com o sorriso fácil de quem sempre conseguiu o que quis e uma armadura de charme e ironia que ele usa para não deixar ninguém chegar perto de verdade. Por fora, ele é o cara que todo mundo quer ser ou quer estar do lado. Por dentro, ele está carregando uma dor que o pai não sabe lidar, uma pressão que não é a dele, e um futuro que todo mundo planejou para ele, menos ele mesmo. 2 jovens, 2 cargas pesadas, 2 caminhos que batem de frente. Daí em diante, você já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Sideline não se esconde atrás de surpresas narrativas. Ele abraça a previsibilidade da comédia romântica com uma confiança quase desafiadora. Como quem diz sim, você sabe onde isso vai parar. E você vai amar a viagem mesmo assim. E funciona. Não para todo mundo, mas para um público enorme. Um público que estava lá, esperando por exatamente esse tipo de história, e que encontrou ela no lugar mais improvável. Um serviço de streaming gratuito, financiado por publicidade, que a maioria das pessoas associava com filmes antigos e séries esquecidas. Mas antes de entrar na história em si, é preciso falar de onde tudo começou. Porque Sidelined não nasceu numa sala de reunião de Hollywood, ele nasceu na
Internet. Ele nasceu de uma jovem escritora que postou um texto no Wattpad e que, sem saber, criou um fenômeno que levaria anos para se transformar em filme. O Wattpad, para quem não sabe, é uma plataforma onde qualquer pessoa pode postar histórias e qualquer pessoa pode ler. Surgiu em 2006, virou um ecossistema de escrita criativa online e acabou se tornando o lugar onde uma geração inteira de jovens leitores, principalmente mulheres, encontrou as histórias de amor adolescente que não estavam nas livrarias. Sem filtro editorial, sem agente literário, sem burocracia. Você escreve, posta, o público lê, comenta, compartilha. Simples assim. E foi nesse ambiente que Tim Marley lançou DQB, Bad Boy and Me em 2017, uma história de uma dançarina e um quarterback. Romance, drama, humor, tudo aquilo que o gênero promete. A história viralizou capítulo por capítulo. A base de leitores foi crescendo de forma orgânica. Quando os números pararam de subir, já passavam de 30 milhões de leituras na plataforma. 30 milhões. Para uma história publicada de graça, num site que a maioria das editoras tradicionais nem levava a sério. Em 2019, o Wattpad Books, o braço editorial da plataforma Menos, publicou o livro de forma física, e ele entrou direto na lista dos mais vendidos da casa. Marley havia provado algo que a indústria resiste em aceitar: que o público sabe o que quer antes que o mercado saiba oferecer. Quando Hollywood começou a prestar atenção no Wattpad com mais seriedade, e quando o estúdio Wattpad WB21 Studios entrou em operação com o objetivo exato de transformar essas histórias em filmes e séries. DQB Bad Boy and Me estava na lista de prioridades. Era uma das histórias mais lidas da plataforma, com um público fiel e apaixonado. Era só questão de tempo. Em 2022, o projeto foi anunciado oficialmente. O nome do filme seria uma adaptação do título do livro. Noah Beck, o influenciador do TikTok com dezenas de milhões de seguidores, foi escalado para interpretar Drayton Leahy. A notícia gerou duas reações simultâneas na internet. Uma parte do público torceu o nariz com desconfiança. Influenciador não sabe atuar. A outra parte ficou curiosa o suficiente para querer ver com os próprios olhos. Nos dois casos, o interesse estava garantido. O projeto passou por ajustes, mudou de nome, de DQB, Bad Boy and Me para Sideline DQB and Me, e ganhou um diretor. Justin Wu, cineasta canadense, com experiência em séries como Reginald the Vampire e Kim's Convenience, assumiu o leme em 2024. As filmagens aconteceram em Victoria, na Colômbia Britânica, no Canadá, durante 5 semanas no meio do ano. E o resultado chegou às telas no dia 29 de novembro de 2024. Exclusivamente no Tubi, de graça, sem paywall, sem assinatura. E aí aconteceu o que aconteceu. Na primeira semana, Sideline DQB se tornou o título mais assistido da história do Tubi. Não da semana, não do mês, da história inteira da plataforma, que naquele momento tinha mais de 250 mil filmes e séries no catálogo. Ele ficou em primeiro lugar nos Estados Unidos e no Canadá ao mesmo tempo. Entrou no ranking da Variety de Originals Streaming mais assistidos da semana, ficando em quinto lugar numa lista que incluía produções de plataformas com orçamento de marketing infinitamente maior. A Variety registrou, o Hollywood Reporter comentou, as redes sociais explodiram com reações, parte apaixonada, parte irônica, mas toda ela gerando clique, gerando visualização, gerando conversa, num mercado em que os estúdios gastam fortunas para chamar atenção. E ainda assim, vêm projetos sumirem no esquecimento em 48 horas. Um filme de Wattpad,
com um TikToker de protagonista, dominou o streaming por uma semana inteira. Isso não é acidente. Isso é fórmula que funciona menos, mesmo que parte da crítica se recuse a admitir. E é exatamente sobre isso que esse vídeo vai falar. A gente vai mergulhar fundo em Sidelined, DQB and Me. Vamos entender da onde veio a história, quem são as pessoas que fizeram esse filme acontecer, o que funciona, o que não funciona, o que ele diz sobre o público que o amou. E por que ele gerou uma sequência tão rápido que ainda cheira a tinta fresca? Porque por trás de todo o fenômeno, mesmo os que o mundo do cinema sofisticado finge ignorar, tem uma história que vale a pena contar. E essa história começa muito antes das câmeras. Começa numa plataforma de internet com uma jovem escritora e uma história de amor que ninguém pediu, mas todo mundo queria. Para entender o que Sidelined, The QB and Me, representa, você precisa dar alguns passos atrás. Não até o set de filmagem em Vitória, no Canadá. Não até a sala de reunião do Tubi, onde alguém assinou o cheque. Você precisa voltar até o Wattpad e até uma jovem escritora da Nova Zelândia que, em 2017, abriu o computador e começou a postar uma história que ela mesma não sabia que ia mudar sua vida. O nome dela é Tay Marley. Ela não tinha agente literário, não tinha contrato com editora, não tinha coluna em revista, não tinha rede de contatos em Nova York ou Londres. O que ela tinha era uma ideia, um teclado e uma plataforma que dava espaço para qualquer pessoa contar uma história. Simples, simples. E foi com esse conjunto mínimo de recursos que ela criou um dos títulos mais lidos da história do Wattpad. A história se chama DQB, Bad Boy and Me. Uma dançarina chamada Drayton. Não, espera, isso não. A protagonista se chama Dallas Bryant. Drayton é o quarterback. O nome do livro já entrega o conflito. Uma menina que está tentando seguir em frente com a vida e um garoto bonito, problemático e magnético que aparece no caminho dela. Essa é uma premissa que existe há décadas na ficção adolescente. E Tay Marley sabia disso. Ela não estava inventando a roda. Ela estava aperfeiçoando uma roda que o público amava rodando. O que diferenciou DQB, Bad Boy and Me de centenas de histórias parecidas no Wattpad. Não foi uma reviravolta de roteiro impossível de prever, nem um recurso narrativo revolucionário. Foi voz. Era a forma como Marley escrevia. Dallas Bryant tinha personalidade real. Ela não era apenas o objeto de interesse romântico do protagonista masculino. Ela tinha sonhos próprios, traumas próprios, humor seco e uma resiliência que o leitor conseguia sentir a cada capítulo. E Drayton, apesar de cair no arquétipo do bad boy, era escrito com contradições suficientes para parecer humano em vez de cartão postal, capítulo por capítulo. A base de leitores foi crescendo de forma orgânica, sem campanha de marketing, sem influenciador patrocinado. Apenas leitores recomendando para outros leitores, comentando, pedindo atualizações, criando aquele ciclo de comunidade que o Wattpad sabia cultivar muito bem. Quando o contador parou de subir, a história tinha ultrapassado 30 milhões de leituras na plataforma. 30 milhões num site gratuito, com uma autora que a maioria das pessoas do mercado editorial tradicional nunca tinha ouvido falar. Esse número era impossível de ignorar. Em 2019, a Wattpad Books, o braço editorial que a plataforma criou exatamente para transformar os seus maiores sucessos em produtos físicos, lançou DQB, Bad Boy and Me, como livro impresso. E ele foi bem, entrou em listas de mais vendidos, chegou nas prateleiras de livrarias, foi parar nas mãos de leitores que nunca tinham aberto o Wattpad na vida. O público da plataforma migrou para as livrarias e leitores novos, descobrindo o livro físico, foram buscar o que mais Marley tinha escrito online. Foi um ciclo que alimentou os dois lados, mas a indústria de entretenimento
raramente para no livro. Quando uma história prova que tem público e 30 milhões de leituras, é prova mais do que suficiente, menos alguém vai querer transformar isso em tela. Era só questão de quem ia chegar primeiro e com um projeto certo. A resposta foi o Wattpad WE-B21 Studios em 2021. O Wattpad e o WE-B21 é menos duas das maiores plataformas de conteúdo criativo online do mundo se fundiram. O objetivo explícito era criar um estúdio que transformasse os maiores títulos dessas plataformas em filmes e séries. Uma pipeline direta da internet para as telas, sem passar pela triagem tradicional de Hollywood, sem depender do gosto de um executivo de Miami-Dade para decidir o que o público jovem quer ver. O público já tinha votado, o estúdio só precisava executar. DQB, Bad Boy and Me estava na lista de prioridades desde o início. E, com Rush, tinha todos os elementos. Apelo comercial comprovado, base de fãs estabelecida, história que cabia num filme de 90 a 100 minutos, sem perder a essência. E o mercado de comédia romântica adolescente, que estava faminto por novos títulos. A Netflix tinha provado isso com To All the Boys e We Loved Before, em 2018. Também uma adaptação de um livro muito amado pelo público jovem feminino. A fórmula funcionava, a questão era executar bem. O projeto foi anunciado oficialmente e começou a ganhar forma ao longo de 2022 e 2023. E foi durante essa fase de desenvolvimento que a decisão mais comentada e mais controversa foi tomada. Noah Beck seria escalado para interpretar Drayton Leigh. Noah Beck não é ator de formação. Ele é um influenciador digital, uma das maiores estrelas do TikTok no mundo, com uma base de seguidores que, no momento do anúncio, beirava os 33 milhões só naquela plataforma. Fisicamente, ele encaixava no personagem sem discussão. Alto, atlético, com aquela presença que a câmera capta sem esforço, mas presença de câmera em vídeo de 15 segundos é muito diferente de sustentar um personagem por 90 minutos de filme. A reação foi dividida de uma forma quase didática. Os fãs de Noah Beck vibraram. Era a transição natural de um influenciador que tinha ambição de ir além das redes sociais. Já a audiência mais velha, os críticos e uma parte dos próprios fãs do livro torcerem o nariz. A memória de outros influenciadores que tentaram fazer a transição para o cinema ainda estava fresca. E nem sempre essas histórias terminavam bem, mas o estúdio apostou no cálculo que faz sentido no mundo. De 2024, Noah Beck não trazia só uma performance, ele trazia uma audiência fiel, jovem e que literalmente seguia cada movimento dele na internet. Escalá-lo era garantir que dezenas de milhões de pessoas ao redor do mundo já iam saber que o filme existia antes mesmo do primeiro trailer. Em termos de marketing orgânico, era um ativo impossível de comprar ene quante. Isso o papel de Dallas. Brian foi para C.D. Daniele, uma atriz de origem diversa, com experiência mais sólida em atuação e com uma energia que os produtores sentiram que funcionaria bem na dinâmica com Beck. A escolha dela foi menos ruidosa, mas em muitas avaliações posteriores acabou sendo apontada como o coração real do filme. A produção também passou por uma mudança importante. No título DQB, Bad Boy and Me virou Sideline DQB and Me. A palavra Bad Boy saiu. E essa não é uma mudança cosmética. O arquétipo do bad boy tem uma carga específica menos, ele carrega uma romantização de comportamento problemático que, com os olhos do debate cultural de 2024, precisava ser abordada com mais cuidado. Ao tirar esse rótulo do título, os produtores sinalizavam que o Drayton do filme não seria apenas um rebelde sem causa com visual bonito. Ele teria
mais profundidade, mais camadas. Pelo menos essa era a intenção. O sideline que entrou no lugar tem um peso duplo que funciona bem. No futebol americano, sideline significa estar fora do jogo menos afastado da linha, no banco, sem poder jogar. É o que acontece com Drayton quando ele se machuca. Mas é também que os dois protagonistas fizeram com partes de si mesmos ao longo da vida. Colocaram sentimentos, vulnerabilidades e sonhos verdadeiros de lado para sobreviver. A palavra se aplica aos dois. Não foi escolha aleatória. Com título redefinido, elenco anunciado e estúdio mobilizado. O projeto foi para as mãos de Justin Wu e aí a produção de fato começou a se materializar. Mas antes de chegar nessa parte da história, vale parar um segundo e pensar no que Tay Marley representa nesse contexto todo. Porque ela não é só a autora do livro-fonte. Ela é parte de um fenômeno maior, uma geração de escritoras jovens que encontrou no Wattpad uma forma de existir fora dos filtros do mercado editorial tradicional. Mulheres que escreviam histórias de amor adolescente que as editoras descartavam como frívolas, sem valor literário, sem relevância cultural, e que mesmo assim construíram audiências de milhões. O que o sucesso de Sideline fez foi confirmar aquilo que os leitores já sabiam há anos. Essas histórias têm valor. Porque passaram pelo crivo de um crítico do New York Times, não porque alguém com diploma de letras as aprovou, mas porque elas ressoam com pessoas reais, que vivem coisas reais, que querem se ver representadas em histórias onde o amor aparece como possibilidade, menos mesmo que a vida esteja complicada, mesmo que o passado doa, mesmo que o futuro seja incerto. Marley escreveu isso com 17, 18 anos para uma plataforma de graça. E, em 2024, o resultado desse trabalho estava quebrando recordes de streaming. Tem algo muito bonito nisso. E tem algo muito revelador sobre como a indústria do entretenimento ainda subestima o que o público jovem, especialmente o público feminino, jovem menos, é capaz de criar e de consumir quando ninguém está colocando barreiras no caminho. Essa é a origem de Sideline, uma história que nasceu do zero, cresceu por amor e chegou nas telas porque o público quis, antes que o mercado soubesse que precisava oferecer. Quando o Wattpad, WWT1 Studios começou a montar a equipe criativa de Sideline, de QB Anime, a escolha do diretor era uma das decisões mais importantes do projeto inteiro. Não porque o filme precisava de um nome grandioso para vender ingresso menos, afinal não ia ter ingresso nenhum, era streaming gratuito, mas porque a história de Tay Marley dependia de alguém com sensibilidade real para trabalhar com personagens jovens, com emoção contida e com um ritmo que não sufocasse a leveza que fazia o livro funcionar. Precisava de alguém que entendesse esse tipo de narrativa sem tratar com condescendência. Eles encontraram essa pessoa em Justin Wu e canadense, o que faz sentido, já que as filmagens aconteceriam no Canadá. Mas a escolha vai além da logística. Ele é um diretor com uma trajetória construída principalmente na televisão canadense, com passagens por projetos que exigiam exatamente o que Sideline precisava: equilíbrio entre comédia e emoção genuína, capacidade de extrair atuações naturais de elencos jovens ou inexperientes, e um olhar que valoriza o espaço entre o que o personagem diz e o que ele sente, mas não consegue expressar antes de Sideline. Justin Wu tinha trabalhado em séries como Kim's Convenience, uma comédia canadense sobre uma família coreana, imigrante que rodou por 5 temporadas e conquistou um público fiel, tanto no Canadá quanto internacionalmente. Especialmente depois de ser adicionada ao catálogo da Netflix, a série exigia sensibilidade cultural,
humor que não ofende, e personagens que fossem reconhecíveis dentro de suas contradições. Wu sabia navegar nesse terreno sem escorregar. Ele também trabalhou em Reginald the Vampire, uma série de terror-comédia que combinava horror de baixo orçamento com um protagonista gordinho que não se encaixava nos padrões da ficção vampiresca tradicional. Um projeto que, na sua essência, era sobre pertencimento, sobre um personagem que o mundo constantemente tenta excluir, mas que encontra sua força exatamente onde os outros esperam encontrar fraqueza. Temática que, se você olhar bem, ressoa diretamente com que Sideline também explora jovens carregando expectativas que não são deles, tentando descobrir quem são quando ninguém está olhando. Esses dois projetos anteriores pintam um perfil claro. Justin Wu não é o tipo de diretor que chega num set para mostrar técnica. Ele chega para contar uma história menos e para garantir que essa história chegue ao espectador sem barreiras desnecessárias entre o que o personagem sente e o que o público recebe. Quando ele foi convidado para Sideline, Wu falou em entrevistas sobre o que o atraiu no projeto. Ele enxergou na história algo que vai além do romance adolescente convencional. O que ele identificou foi uma narrativa sobre dois jovens que estão, cada um à sua maneira, presos em versões de si mesmos que construíram para sobreviver e que, ao se encontrarem, são forçados a questionar se essas armaduras ainda fazem sentido ou se já viraram uma prisão Drayton LaHaye. O Quarbaga usa o charme e a popularidade como escudo. Por baixo de tudo está um jovem que cresceu com um pai que nunca soube como estar presente de verdade, que absorveu pressões que não eram suas e que aprendeu desde cedo que mostrar vulnerabilidade era fraqueza. O futebol americano não é só um esporte para ele, é a única linguagem que seu pai usa para demonstrar alguma coisa parecida com afeto. E quando o joelho machuca e o futebol vai embora, temporariamente, o que sobra? Quem é Drayton sem uniforme? Dallas Bryan carrega o peso oposto. Ela sabe quem quer ser menos. A dança é a linguagem dela, o sonho dela, o fio que a conecta à mãe que perdeu. Mas ela aprendeu que depender de alguém causa dor. Então ela construiu muros. É organizada, focada, determinada. E fecha a porta para qualquer coisa que possa desviar o trajeto ou virar uma fonte de perda. Que Wu viu nesses dois personagens foi um espelho um do outro. Dois jovens que se fecharam de formas diferentes, por razões diferentes, mas com o mesmo resultado. Ambos estão sozinhos dentro de si mesmos. E o encontro entre eles não funciona porque um completa o que falta no outro, no sentido clichê. Funciona porque cada um força o outro a encarar o que estava evitando. Essa foi a lente através da qual Wu construiu o filme. Em termos de linguagem visual, as escolhas de direção em Sideline são deliberadamente contidas. Não há experimentalismo de câmera, não há plano-sequência que gritam: veja como eu sei fazer cinema. O que há é uma câmera que fica perto dos rostos quando importa menos que captura o momento em que uma expressão muda, antes de o personagem conseguir controlar. O instante em que algo real escapa, antes que a armadura volte no lugar. É uma escola que exige muito dos atores, especialmente de Noah Beck, que estava estreando no cinema com esse papel. E é aqui que a direção de Wu fez diferença real. Trabalhar com Noah Beck exigia uma abordagem específica. Beck não tinha o repertório técnico de um ator formado. Ele não passou por aulas de técnica de atuação durante anos. Não construiu um conjunto de ferramentas que um ator de teatro ou de escola de cinema carregaria. O que ele tinha era presença genuína, carisma natural e uma compreensão instintiva de como se comportar diante de uma câmera. Mas carisma e presença não são suficientes
quando a cena pede vulnerabilidade real, quando o personagem precisa desmoronar de um jeito que pareça verdadeiro e não performático. Wu trabalhou com Beck de uma forma mais orgânica do que técnica. Em vez de dar notas de direção que exigissem um vocabulário de ator que Beck não tinha construído ainda, ele criou condições no set para que as reações fossem naturais. Menos marcação rígida, mais espaço para o ator descobrir o personagem dentro da cena. O resultado não é uma atuação de Oscar menos. Ninguém estava esperando isso, mas é uma atuação honesta. Há momentos em que Beck consegue transmitir algo real, principalmente nas cenas em que Drayton está sozinho, ou em confronto com o pai. Com Sid e Danielle, o trabalho foi diferente porque o ponto de partida era diferente. Ela chegou com mais experiência e com uma clareza maior sobre Dallas como personagem. Wu reconheceu isso e deu a ela espaço para liderar as cenas, em vez de servir de suporte para o protagonista masculino. Nas análises posteriores do filme, Dani foi consistentemente apontada como a âncora emocional da história menos. E isso não acontece por acidente. Acontece porque o diretor decidiu que Dallas não seria apenas o interesse amoroso. Ela seria o centro de gravidade. Há também uma decisão de Wu que passa despercebida para muita gente, mas que tem impacto direto no tom do filme. O ritmo. Sidelined não se arrasta. Tem 90 minutos que passam com a agilidade de uma série curta. Isso é resultado de uma montagem ágil, mas também de uma direção que não deixa nenhuma cena durar mais do que precisa. Wu sabia que o público do Tubi, especialmente o público jovem que ia assistir no celular, não tinha paciência para excesso. Cada cena precisava justificar sua existência ou ser cortada. E essa disciplina narrativa é uma das razões pelo qual o filme prende. O que Wu entregou não é o tipo de filme que fica nos catálogos de história do cinema. Ele mesmo provavelmente sabe disso, mas é o tipo de filme que cumpre exatamente o que se propõe e cumpre com competência real. Num mercado cheio de projetos que tentam ser mais do que são e entregam menos do que prometem, há algo refrescante e um diretor que olha para o material, entende o que precisa ser feito e faz isso bem. Wu também demonstrou habilidade em trabalhar. Dentro de restrições, o orçamento de Sideline não era o de um blockbuster. Era um projeto de streaming, com cronograma apertado menos 5 semanas de filmagem em Vitória, na Colômbia Britânica menos e sem a rede de segurança de um estúdio major. Essas limitações exigem de um diretor uma capacidade de priorizar onde gastar o tempo e o dinheiro que fazem diferença visual e onde simplificar sem sacrificar a história. O resultado mostra que Wu fez essas escolhas com bom senso. E o mercado reconheceu, não só com os números de audiência na semana de estreia menos o que por si só já seria suficiente para qualquer produtor ficar satisfeito, mas com um retorno imediato da Fox Entertainment e do Tubi, sinalizando interesse em uma sequência. No mundo de streaming, onde a decisão de fazer ou não uma segunda parte é baseada quase que exclusivamente em dados de audiência. A velocidade com que a sequência foi anunciada diz tudo o que precisa ser dito sobre o desempenho do original. Justin Wu voltaria para dirigir a sequência também. Isso não é detalhe pequeno. Quando um estúdio quer dar continuidade a um projeto, trazer de volta o mesmo diretor significa que o resultado foi bom o suficiente para se repetir a fórmula. É confiança, ganhou no trabalho. Não por falta de opção. A visão de Wu para Sidelined pode ser resumida assim: respeitar a história, respeitar o público e não tentar fazer um filme que o material não pede. Às vezes, essa é a coisa mais difícil de se fazer. E é exatamente o que separa um bom artesão de um ego mal posicionado atrás de uma câmera. Todo filme de comédia romântica
depende de uma coisa acima de qualquer outra. Não é o roteiro, não é a trilha sonora, não é nem a direção. É a química entre os dois protagonistas. Você pode ter o roteiro mais afinado do mundo, a fotografia mais bonita, a direção mais competente menos. Mas se as duas pessoas que estão no centro da história não parecerem reais uma para o lado da outra, o filme desmorona. O público sente quando é forçado. Sente quando os atores estão apenas cumprindo tabela. E quando sente isso, desliga é literalmente que bien me apostou tudo em 2 nomes. Um deles era uma aposta clara de risco calculado. O outro era uma escolha que, com o tempo, se provou ser o maior acerto do projeto inteiro. Noah Beck entrou no papel de Drayton Leigh, carregando o peso de uma reputação construída fora do cinema. 30 e poucos milhões de seguidores no TikTok. Uma presença online constante. Um rosto que a internet já conhecia de cor. Mas nenhum papel de destaque em ficção antes desse. Nenhum longa-metragem no currículo. Nenhuma performance anterior em que o público pudesse se basear para ter expectativa. Isso criou um problema interessante. Em vez de chegar ao set com pressupostos consolidados, Beck chegou com uma folha em branco, o que pode ser libertador ou paralisante, dependendo do preparo e do suporte que o diretor oferece. E como já vimos, Justin Wu optou por um caminho de trabalho orgânico, que privilegiou a naturalidade, em vez de exigir técnica que Beck ainda estava desenvolvendo. O que saiu dessa equação é uma performance que divide opiniões de forma honesta. Em cenas de comédia leve, quando Drayton está no modo charme, quando ele flerta com Dallas, com aquela mistura de confiança e ironia desarmante, Beck funciona muito bem. Há momentos em que o sorriso é genuíno e a câmera capta isso, sem precisar de esforço. Ele entende o ritmo da comédia de situação, sabe quando segurar. Sabe quando deixar o silêncio trabalhar? Nas cenas mais pesadas, os conflitos com o pai, os momentos em que Drayton precisa desmoronar de verdade, quando o personagem confronta o vazio que fica depois que o futebol é tirado dele, Beck é mais irregular. Há instantes que funcionam, especialmente quando a câmera fica no rosto e ele não precisa dizer nada menos, a expressão sustenta sozinha. E há instantes em que a inexperiência aparece, em que você sente que o ator está pensando na cena em vez de vivendo ela. Não é catastrófico, mas é visível para quem presta atenção. O que Beck entrega, no saldo final, é suficiente. Não é uma revelação de ator, é uma estreia sólida de alguém que tem potencial real se investir no ofício com a mesma energia, que investiu em construir presença digital. Ele tem algo que não se ensina a menos presença física e carisma de câmera. O que ele precisa construir é a profundidade técnica que sustenta essa presença nas cenas difíceis. Drayton Leigh, como personagem, é arquetipicamente familiar, mas construído com camadas suficientes para não ser apenas um clichê ambulante. Ele é o quarterback menos o cara mais popular da escola, aquele que todo mundo conhece e que vive numa bolha de privilégio social que ele mesmo não escolheu. Filho de um pai que amava mais o esporte do que sabia amar o filho. Drayton cresceu aprendendo que valor equivale a performance, que afeto precisa ser merecido, que mostrar fraqueza é o mesmo que perder terreno. Quando o joelho machuca e ele é afastado das partidas. Sidelined, literalmente. Todo o sistema de identidade dele entra em colapso. Sem o uniforme, sem o campo, quem é ele? A escola inteira o definiu pelo número que usa nas costas. Ele mesmo se definiu por isso. E de repente esse número não significa nada, porque ele não pode jogar. É nesse momento de vácuo que Dallas entra na vida dele, não como uma salvação, mas como um espelho. Agora, Sidi Daniele, se Beck trouxe os cliques,
Danielle trouxe o coração do filme. E isso ficou claro para qualquer espectador que assistiu com atenção. Dallas Bryan, nas mãos de Danielle, não é a protagonista feminina de suporte que existe para validar o arco do herói masculino. Ela é a protagonista do filme no sentido mais completo, o ponto de vista principal, o centro emocional, a personagem cuja jornada interna é mais rica e mais claramente articulada do que a de qualquer outro personagem na história. Dallas chegou numa escola nova carregando uma perda enorme. A mãe que morreu quando ela era pequena não é apenas backstory menos, é a razão pela qual a dança é sagrada para ela. É o fio que conecta o presente ao passado. A forma que Dallas encontrou de manter a mãe viva de alguma forma. O sono de entrar na mesma escola de dança onde a mãe estudou não é ambição abstrata. É um ato de amor e de luto que ainda não terminou. Sid e Danielle entende isso com uma clareza que aparece em cada cena. Ela não precisa explicar Dallas para o público. Ela encarna. Há uma cena específica em que Dallas dança sozinha num espaço vazio, onde a câmera simplesmente fica com ela e Danielle sustenta o peso emocional inteiro sem uma palavra de diálogo. É o tipo de momento que só funciona quando o ator está de verdade dentro do personagem e não apenas interpretando os movimentos que o roteiro pede. Ela é engraçada sem forçar. Timing. E nas cenas com Beck, ela lidera a dinâmica de uma forma quase imperceptível. O que é exatamente? O que a personagem pede? Dallas não se deixa levar pelo charme de Drayton facilmente. Ela resiste, questiona, e quando finalmente baixa a guarda, o espectador sente que aquilo foi conquistado, não dado de graça. É impossível falar de Sideline sem mencionar que grande parte do motivo pelo qual o filme funciona emocionalmente é Sid e Danielle. Ela foi a escolha certa e o resultado está na tela. No elenco de apoio, alguns personagens se destacam pela função narrativa que cumprem. O irmão mais velho de Dallas é uma presença constante como figura de segurança e de lar. Ele representa o único ponto de estabilidade que o Dallas tem e o ator que o interpreta constrói. Esse equilíbrio entre protetor e companheiro com leveza. Não é um personagem de arco complexo, mas cumpre seu papel sem escorregar no clichê do irmão controlador. O grupo de amigos de Drayton funciona como contraste e pressão social. Eles representam a bolha que ele precisa aprender a questionar. São personagens mais planos por necessidade narrativa, mas a produção teve o cuidado de não transformá-los em vilões bidimensionais. Eles não são maus, são apenas jovens que nunca aprenderam a fazer perguntas difíceis, que vivem dentro do conforto da hierarquia social da escola sem questioná-la. E o pai de Drayton, menos talvez. O personagem de suporte mais importante do filme. Aparece em poucas cenas, mas cada aparição carrega peso. Ele não é construído como vilão, não bate, não grita sem parar. Não é o pai abusivo estereotipado da ficção adolescente. Ele é algo mais complicado e mais realista. Um homem que nunca aprendeu a demonstrar amor a não ser através do que o filho conquista em campo. Que confunde presença com cobrança, que quer o melhor para o filho, mas não tem as ferramentas emocionais para expressar isso de uma forma que o filho possa receber. E essa ambiguidade, não é vilão, mas também não está certo, é onde o filme ganha complexidade real. A dinâmica entre Drayton e o pai é o subtext que dá peso ao romance. Porque o que Drayton busca em Dallas não é só companhia. É a primeira vez que alguém o enxerga fora do papel que foi dado a ele. Ela não sabe quem ele é como quarterback. Ela não tem referência do Drayton famoso, do Drayton popular. Ela conhece o Drayton, que aparece nos corredores às 6 da manhã, que está tentando descobrir o que fazer com o tempo livre agora, que o joelho não deixa ele jogar, que tem senso de humor mais afiado
do que qualquer um esperaria de alguém. Com aquela aparência, esse encontro sem preconceito é o coração do romance, e é onde a química entre Beck e Danielle se materializa de forma mais convincente e menos nas cenas pequenas, cotidianas, onde os personagens estão simplesmente existindo um perto do outro, sem grande drama. Um detalhe que percebem um no outro. Uma piada que só eles dois entendem. Um silêncio que não precisa ser preenchido. Esses momentos são onde Sidelined é melhor. Não nas cenas de conflito elevado, embora algumas funcionem bem, mas nos espaços entre os momentos grandes, onde dois jovens estão tentando descobrir como se aproximar de alguém sem se machucar no processo. É uma história velha, mas nas mãos certas, menos com os atores certos, no tom certo, ela ainda funciona, e Sidelined é prova disso. Tem um detalhe que muita gente que assistiu Sidelined de QBAM não sabe, e que muda um pouco a forma de enxergar o que foi entregue na tela. O filme inteiro foi rodado em 5 semanas. 5 semanas. Pra ter uma referência do que isso significa. Produções de médio porte em Hollywood costumam ter cronogramas de 40 a 60 dias de filmagem, ECBs mais. Blockbusters passam meses no set. 5 semanas é um cronograma que exige de todo mundo, do diretor ao último assistente de produção, uma clareza absoluta sobre o que está sendo feito e por quê. Não há tempo para improvisar o plano no meio do caminho. Não há margem para errar 2 vezes na mesma cena. O fato de que o resultado final funciona como funciona menos com ritmo, com coerência visual, com performances que pelo menos em sua maioria sustentam o peso emocional da história. Menos diz muito sobre o nível de preparação que Justin Wu e sua equipe trouxeram para a vitória na Colômbia Britânica, antes mesmo de a primeira câmera ser ligada. Vitória foi escolhida por razões que combinam praticidade e estética. A Colômbia Britânica tem uma das infraestruturas de produção audiovisual mais desenvolvidas do Canadá. Incentivos fiscais, equipes técnicas experientes, locações que funcionam como duplos crentes para cidades americanas sem precisar de grandes alterações. É uma escolha comum em produções de streaming com orçamento controlado, que precisam parecer maiores do que o budget permite. Vancouver é o destino mais óbvio nesse contexto, mas Victoria, a capital da província, oferece uma escala urbana diferente, menor, mais intimista, que combinou bem com o tom da história. Escola, onde grande parte das cenas foi filmada, precisava parecer uma high school americana típica, com seus corredores cheios de armários, ginásios de esporte e aquela hierarquia social que o cinema americano transformou em linguagem universal. Victoria forneceu essa locação sem exigir construção de cenário do zero. A equipe de arte trabalhou nos ajustes necessários para americanizar os detalhes menos cartazes. Sinalização, as cores do time fictício menos, mas a estrutura base estava lá. As cenas de futebol americano apresentaram um desafio logístico específico. Noah Beck tinha experiência com esportes. Ele era atleta antes de virar influenciador. E essa base física ajudou na credibilidade das cenas, em que Drayton aparece em contexto esportivo. Mas filmar futebol americano com orçamento de produção de streaming não é trivial. O esporte exige equipamento específico, equipe de dublês preparada para simular jogadas com realismo visual, e coordenação de câmera que capture a velocidade e o impacto do jogo sem transformar a cena numa competição de atletismo amador. A produção resolveu esse problema de forma inteligente. As cenas de jogo são mais sugestivas do que literais. A câmera privilegia o rosto de Drayton, o peso emocional do momento, o que está acontecendo dentro dele em campo, e não a simulação técnica perfeita do futebol. É uma escolha que serve ao filme duplamente, economiza recursos e mantém o foco no personagem em vez de no esporte. Sidelined
nunca foi sobre futebol americano de verdade. O esporte é metáfora, e a direção trata como tal. As cenas de dança, por outro lado, receberam atenção mais detalhada, menos e com razão. A dança é a linguagem emocional de Dallas, é onde ela é mais ela mesma. É onde a câmera precisa conseguir capturar, não só a técnica do movimento, mas o que o movimento significa para quem está dançando. Sid Gintaeli treinou com a equipe de coreografia antes e durante as filmagens. E o resultado aparece na fluidez com que ela habita essas cenas. Não há corte brusco ou ângulo suspeito que indique que outra pessoa fez o movimento no lugar dela. O que você vê na tela é ela menos, e isso tem valor real no contexto emocional da história. Uma das decisões de produção que mais impactou o tom visual do filme foi a paleta de cores. Victoria tem uma luz natural generosa durante os meses em que as filmagens aconteceram menos meados de 2024. E a diretora de fotografia aproveitou isso de forma deliberada. O filme tem uma luminosidade quente que não parece filtrada em excesso. As cenas externas têm uma qualidade quase documental na luz, o que contribui para a sensação de naturalidade que o filme busca. Não é a estética hyperestilizada de produções que querem parecer mais do que são. É uma escolha que respeita a história ao exalar, respirar dentro de uma realidade visualmente plausível. Os figurinos também merecem menção, porque cumprem uma função narrativa que passa fácil despercebida. Drayton, no começo do filme, está sempre de jaqueta do time, com as cores do esporte no corpo, uma armadura literal de identidade social. À medida que o filme avança e o joelho o afasta dos treinos, o vestuário vai ficando mais casual, mais pessoal, menos definido pela função de quarterback. É uma progressão visual deliberada que conta o arco do personagem sem precisar de diálogo. Quem presta atenção nisso entende que a equipe de figurino não estava apenas vestindo o elenco, estava construindo linguagem visual junto com o roteiro. Dallas, em contraste, veste cores mais neutras. No começo, ela é nova na escola, está observando antes de ser observada, construindo um invisível ao redor de si. E quando ela começa a se abrir para o que está acontecendo com Drayton e eventualmente com ela mesma, as cores aparecem gradativamente, não de forma exagerada, não ao ponto de virar alegoria forçada, mas o suficiente para que o espectador atento perceba que o guarda-roupa está contando a mesma história que o roteiro conta menos, só que através de outra linguagem. Noah Beck falou em entrevistas sobre o processo de preparação para o papel. Ele foi honesto sobre o desafio. Era sua primeira vez como protagonista de um longa-metragem. E as expectativas externas eram altas em volume, mas ambíguas em direção. Uma parte do público torcendo por ele, outra esperando que ele tropeçasse. Ele descreveu o trabalho com Justin Wu como fundamental para que ele encontrasse o personagem sem tentar imitar o que um ator de verdade supostamente faria. A orientação de Wu era sempre voltar para a simplicidade. O que Drayton está sentindo. Nesse momento, não o que ele está fazendo, o que ele está sentindo. E como essa sensação aparece sem que você precise anunciá-la, Sid Danieli trouxe para Dallas uma pesquisa pessoal sobre perda e sobre o que significa construir sua identidade em torno de algo que te conecta a alguém que não está mais presente. Em entrevistas, ela falou sobre como a dança como linguagem emocional da personagem não foi apenas coreografia para ser aprendida, mas uma forma de entender o estado interno de Dallas em cada momento da história. Essa abordagem aparece na tela, de formas que são difíceis de articular, de forma técnica, mas que o espectador sente. A relação entre os dois atores fora do set também contribuiu para o resultado final. Beck e Danieli desenvolveram uma amizade genuína durante as 5 semanas de filmagem em Victoria-U, que não é garantido num ambiente de trabalho intenso
com um cronograma apertado e pressões externas. Mas aconteceu e o resultado é uma química em tela que não precisa ser fabricada porque parte dela é real. Não no sentido romântico menos, mas no sentido de dois jovens que se entendem, que se respeitam e que, claramente, estão no mesmo time enquanto estão na frente da câmera juntos. É impossível falar da produção de Sideline sem mencionar o papel do Tubi e da Fox Entertainment nesse processo. Diferentemente de uma produção de streaming como a Netflix, onde o processo criativo tem uma supervisão executiva que pode e frequentemente interfere em decisões de roteiro, elenco e montagem, o Tubi operou nesse projeto com uma distância que a equipe criativa descreveu como produtiva. O acordo era claro. Era um produto para uma plataforma específica, com um público específico e com objetivos comerciais bem definidos. Dentro disso, a equipe teve liberdade para contar a história do jeito que acreditava ser o certo. Essa liberdade, relativa menos combinada com a pressão real de um cronograma de 5 semanas e um orçamento que não permitia erros caros. Criou um ambiente de produção que pode ser descrito como aquele tipo de restrição criativa que, paradoxalmente, produz resultados mais focados do que o excesso de recurso. Quando você não pode desperdiçar, você escolhe com mais cuidado. Cada cena precisa justificar por que está no filme. Cada dia de filmagem precisa entregar o máximo possível. O resultado final tem a marca disso. Sideline não tem cenas desnecessárias. Não tem subplots que existem por excesso de material. Cada elemento do filme serve à história central. Essa consiste, ou que poderia ser limitação, menos, acaba sendo uma das qualidades mais consistentes do resultado. 5 semanas, uma cidade no Canadá, um TikToker no papel principal, um orçamento que não chegaria perto do cachê de uma estrela de Hollywood de médio porte, e um diretor que sabia exatamente o que precisava fazer. Às vezes, é exatamente assim que os fenômenos de streaming são feitos. A partir daqui, spoilers completo. Se você ainda não assistiu Sideline, de Ke-Bian Mei, e quer preservar a experiência, este é o momento de pausar o vídeo. Ir lá, assistir, de graça, no Tubi, e voltar depois. Para todo mundo que ficou, vamos entrar fundo na história. Filme começa com Dallas Bryan em movimento. Não numa cena de dança elaborada, com iluminação dramática menos, mas num movimento cotidiano, a chegada numa cidade nova, numa escola nova, com aquela mistura específica de determinação e tensão, que qualquer pessoa que já começou de novo em algum lugar reconhece imediatamente. Ela está sozinha, mas não parece perdida. Parece alguém que aprendeu cedo que depender de lugar nenhum é mais seguro do que depender de um lugar que pode desaparecer. Essa primeira impressão de Dallas é fundamental para tudo que vem depois. O roteiro tem a inteligência de não nos dar sua tragédia de entrada, menos a perda da mãe, não é jogada na tela nos primeiros minutos como dispositivo emocional barato. Ela aparece aos poucos em fragmentos. Uma referência aqui, uma rea, o lá um silêncio. No momento em que outro personagem esperaria palavras. O espectador vai montando o quadro antes de ter acesso ao quadro completo. Isso torna o momento em que a história é finalmente dita de forma direta. Muito mais pesado do que seria se tivesse vindo como exposição no primeiro ato. Dallas mora com o irmão mais velho. Ele é o único lar fixo que ela tem e tem um objetivo que organiza toda a sua vida: entrar na escola de dança onde a mãe estudou. Não é só uma ambição profissional, é uma promessa que ela fez a si mesma. Uma forma de honrar algo que foi tirado dela cedo demais. Então, quando ela chega nessa escola nova, o que ela quer é simples: não se envolva com nada que não seja a dança. Não faça amigos
que te prendam. Não deixe nada desviar o trajeto. Então, claro, aparece Drayton Leahy. A primeira interação entre eles é uma colisão, não violenta, mas inesperada o suficiente para forçar o contato. O tipo de encontro que os filmes de romance adolescente usam como ponto de partida, porque funciona. Dois mundos que não deveriam se tocar, se tocam por acidente. E o que vem depois é consequência desse primeiro momento de fricção. O roteiro não reinventa essa fórmula, mas a executa com um timing bom, menos a cena tem leveza, tem humor. E estabelece de imediato a dinâmica entre os dois. Ele avança, ela recua, ele faz piada, ela devolve com algo mais afiado. Ele ri, ela tenta não rir. Esse padrão de avanço e recuo é o motor do primeiro ato inteiro. Drayton está claramente interessado desde cedo e não apenas no sentido superficial de menina bonita na escola nova. Há algo em Dallas que ele não sabe nomear, mas que o atrai de uma forma diferente das interações que ele está acostumado. As meninas que gravitam em torno de Drayton Leahy normalmente querem o quarterback menos o status, a popularidade, a posição social que ele representa. Dallas não sabe que ele é o quarterback quando se encontram pela primeira vez. Ela o tem o mapa social da escola ainda. Ela o encontra como pessoa antes de encontrá-lo como ícone. E isso faz toda a diferença, enquanto Drayton tenta se aproximar. O filme nos apresenta o contexto da escola, menos os grupos sociais, a hierarquia, as dinâmicas que definem quem é quem, naquele microcosmo. O time de futebol americano ocupa o topo da pirâmide, com Drayton no centro. A dança existe numa esfera paralela, respeitada, mas não integrada ao núcleo de poder social. É um detalhe que o roteiro usa de forma inteligente. Dallas e Drayton não só vêm de mundos diferentes, emocionalmente. Eles literalmente ocupam universos sociais diferentes dentro da mesma escola. O que os aproxima acontece nos espaços entre esses mundos, menos nos corredores antes das aulas, nas trocas de mensagem, nos momentos que não estão no roteiro social, de nenhum dos dois. É no fim do primeiro ato que o evento catalisador acontece. Drayton se machuca no joelho durante um treino, e não é um machucado leve que passa em alguns dias. É o tipo de lesão que o afasta do campo por semanas, que coloca em risco a temporada, que de um dia para o outro transforma o quarterback mais popular da escola num jovem sem função definida, sem estrutura, sem o sistema de identidade que organizava sua vida inteira. A cena em que ele recebe o diagnóstico é reveladora. A câmera fica no rosto de Beck enquanto o personagem processa a informação, e há um momento ali breve, mas real, em que o que aparece não é raiva nem desespero imediato, mas um vazio. O tipo de vazio de quem percebe que a coisa que definia quem ele era simplesmente desapareceu. É o melhor momento de atuação de Beck no filme. Justamente porque é o mais contido, sidelined, fora do jogo, e é exatamente nesse momento de vácuo que a aproximação com Dallas começa a se aprofundar de verdade. Porque quando Drayton tá sem o uniforme, sem o campo, sem o papel de quarterback para desempenhar, ele não tem mais a armadura. O charme ainda está lá, mas começa a dar lugar a algo mais genuíno. E Dallas, que estava determinada a não se envolver com nada nem ninguém, começa a perceber que o Drayton que aparece depois da lesão é mais interessante e mais perigoso para seus planos do que o Drayton que ela estava fingindo ignorar antes. O segundo ato começa com essa nova dinâmica instalada. Os dois passam mais tempo juntos, não de forma planejada, mas por sobreposição de circunstâncias. Ele está no ginásio, fazendo fisioterapia nos mesmos horários
em que ela está ensaiando, eles começam a falar de verdade. Não o flerte leve de antes, conversa real. Sobre o que ela quer da vida. Sobre o que ele não sabe que quer. Sobre o que é quando ninguém está esperando que você seja alguma coisa específica. Essas cenas são o núcleo emocional do filme. Justin Wu foi inteligente em dar espaço para elas, em não apressar a aproximação em nome do progresso. Narrativo, há um ritmo de descoberta mútua que o roteiro respeita. E Daniel e Beck encontram nessas cenas o que funciona melhor entre eles como parceria. A naturalidade das trocas pequenas. O humor que aparece sem aviso, o silêncio que não é vazio, mas cheio de coisas não ditas que ambos sabem que estão lá. É também nesse segundo ato inicial que os obstáculos começam a aparecer e o roteiro tem a sabedoria de não colocar todos os obstáculos do lado de fora. O maior problema não é que os amigos de Drayton não aprovam Dallas, ou que a escola trata os dois como incompatíveis. O maior problema é interno. Dallas está com medo, não de Drayton como pessoa menos, mas o que acontece? Se ela se abrir de verdade e perder de novo, a perda da mãe deixou uma cicatriz que ela transformou em disciplina, em foco, em estrutura. O amor, como possibilidade, ameaça essa estrutura. E Dallas não sabe se é capaz de sobreviver a mais uma perda. Então ela recua. No momento em que algo real começa a se formar entre eles, ela coloca o muro de volta. Focanadan se afasta das conversas que estavam começando a ir fundo demais. Tenta recolocar o plano original no centro, escola de dança, sem distrações, sem risco. Drayton sente o recuo. E em vez de forçar, o que seria a resposta? Do Drayton do começo do filme, o cara que está acostumado a conseguir o que quer com o sorriso certo, ele também recua. E é nesse espaço entre os dois, nesse vazio temporário, criado pelos medos de ambos, que o segundo ato começa a se complicar de verdade. Porque ao mesmo tempo em que Dallas está se fechando, Drayton está começando a ter que encarar o que fica quando o futebol não está lá para preencher tudo. A pressão do pai aumenta, não de forma dramática e gritada, mas na forma silenciosa e constante, que é mais difícil de combater, a expectativa de que ele se recupere rápido, volte a jogar e retome o caminho que já estava traçado. A conversa sobre o que Drayton quer além do futebol, se é que ele quer alguma coisa além disso, menos nunca acontece entre pai e filho porque nenhum dos dois sabe como começar. E nesse ponto do filme, os dois protagonistas estão no mesmo lugar por razões diferentes, separados por escolhas que foram feitas antes de eles se encontrarem, por feridas que ainda não cicatrizaram, e por uma dificuldade compartilhada de acreditar que a pessoa na frente deles pode ser algo que fica. O segundo ato acabou de começar, e os dois ainda têm muito caminho pela frente antes de descobrirem se são capazes de ir nele juntos. Quando o segundo ato de uma comédia romântica começa a apertar de verdade, o roteiro enfrenta seu maior teste. É fácil construir a aproximação, o charme, as trocas, a tensão de dois personagens que claramente pertencem um ao outro, mas ainda não chegaram lá. O difícil é o momento em que tudo desmorona antes de se reconstruir. Porque se o colapso não for crível, se a separação entre os dois não tiver peso emocional real, então a reconciliação no terceiro ato não significa nada. O público precisa sentir a perda para sentir o retorno. Sideline, de QB and Me. Entende isso? E o segundo ato, na sua fase mais intensa, entrega aquele momento de ruptura com clareza suficiente para fazer o espectador genuinamente torcer pela resolução, menos mesmo sabendo, racionalmente, que ela vai acontecer. O ponto de virada acontece numa situação que combina os dois medos centrais da história de uma vez só. Dallas está
prestes a fazer a audição mais importante da vida dela, menos a que pode abrir a porta para a escola de dança dos sonhos. A que conecta tudo que ela construiu nos últimos anos com o futuro que ela prometeu a si mesma honrar. É o momento que define por que ela veio para essa cidade, por que manteve o foco, por que construiu os muros todos, é o culminar de tudo. E é exatamente nesse momento que as coisas com Drayton chegam num pico que ela não sabe como manejar. Não é uma traição no sentido dramático. Não há um beijo roubado com outra menina. Não há mentira que venha à tona de forma teatral. O que acontece é mais sutil e mais real do que isso. Dallas ouve algo, uma conversa. Um comentário de alguém do grupo de Drayton, menos que confirma o medo que ela sempre teve. O medo de que talvez o que estava se formando entre eles não fosse real para ele, da mesma forma que estava começando a ser real para ela. De que talvez ela fosse mais uma situação temporária, enquanto ele estava afastado do time, um jeito de preencher o tempo antes de o joelho sarar e a vida normal voltar. Que ela ouve pode não ser a verdade completa menos, e o roteiro tem o cuidado de deixar isso em aberto por tempo suficiente. Mas o efeito é imediato. Tudo que Dallas construiu para se proteger volta com força total. O muro não só volta menos, ele fica mais alto do que antes, porque desta vez ela se permitiu baixar a guarda antes de reconstruí-lo. E baixar a guarda custou algo. Ela não vai deixar custar de novo. Ela vai para a audição. Isso é importante. Ela não desmorona. Ela não para. Ela faz o que sempre fez menos, coloca a dor de lado e vai em frente com o que importa. E a cena da audição é um dos momentos mais fortes de Sidney Halley no filme inteiro. Book, Ube, Dallas, dançando com uma intensidade que claramente vem de um lugar de dor, de necessidade, de precisar que aquilo funcione, porque agora é a única coisa que sobrou. A dança nunca foi tão carregada de emoção quanto naquele momento. E a câmera fica com o Daniel de uma forma que permite que o espectador sinta cada camada disso. Mas a audição termina. E Dallas está sozinha com o resultado do que fez menos, tanto na audição quanto com Drayton. E é aí que o filme faz algo que as comédias românticas mais preguiçosas raramente fazem. Ele permite que ela fique com isso por um tempo. Não há resolução imediata. Ela processa, chora, de um jeito contido que é mais doloroso do que o choro aberto e dramático. Conversa com o irmão, que não tem as respostas certas, mas está presente do jeito que ela precisa que alguém esteja. É uma cena breve, mas necessária menos. Um momento de respiro humano antes que o terceiro ato comece a mover as peças de volta. Do lado de Drayton, o colapso tem outra textura. O joelho está melhorando. O retorno ao time começa a se tornar uma possibilidade real. E o que deveria ser motivo de alívio, voltar ao que ele sabe fazer, ao que o mundo inteiro espera que ele faça menos. Na verdade, revela algo que ele não tinha percebido antes. Que as semanas afastado do futebol foram as primeiras da vida dele, em que ele existiu como pessoa e não como função. E Dallas foi parte fundamental de quem ele foi nesse período. Quando o distanciamento dela acontece, quando ela para de responder, quando os encontros no ginásio deixam de ter a mesma energia, menos Drayton percebe o peso da ausência de uma forma que não esperava. E a primeira reação dele, condicionada pela vida inteira de ser cara que avança e consegue, é tentar resolver rápido. Ir lá explicar, usar o charme que sempre funcionou. Mas Justin Wu dirige essa sequência com inteligência. O charme não funciona dessa vez. Não porque Drayton não seja sincero. Ele é, e o roteiro deixa claro que ele é, mas porque Dallas não está recusando o charme. Ela está recusando o risco. E nenhuma quantidade de palavras certas ditas. Do jeito certo vai mudar isso, se ele não conseguir mostrar que entende a diferença.
O momento que quebra o impasse não vem de uma grande declaração romântica, vem de algo mais simples e mais difícil. Drayton sendo vulnerável de um jeito que ele nunca foi antes. Numa cena com o pai, que é provavelmente a mais emocionalmente densa do filme, ele finalmente diz o que nunca disse, que está cansado de ser o Drayton que o pai precisa que ele seja, que não sabe se quer que o futebol seja a história inteira da sua vida, que precisa de espaço para descobrir quem é sem aquilo. A cena não termina com resolução entre pai e filho. N ou seria honesto se terminasse assim. Essas conversas raramente resolvem tudo de uma vez, mas termina com o pai ouvindo, de verdade, talvez pela primeira vez, e com Drayton tendo dito, em voz alta, algo que estava represado dentro dele há anos. O que essa cena faz pelo personagem menos e pelo espectador é estabelecer que Drayton chegou num lugar diferente, que o arco dele não foi só sobre Dallas, foi sobre si mesmo. E é com esse Drayton diferente que a última parte do terceiro ato funciona. A reconciliação entre os dois não acontece num cenário elaborado. Não há chuva, não há música crescendo no fundo, não há declaração de amor em público num ginásio lotado enquanto todo mundo assiste. É uma conversa real, onde Drayton diz o que precisa ser dito, não para conquistar Dallas de volta, mas porque é verdade e ela merece ouvir, que ele não estava preenchendo o tempo, que o que aconteceu entre eles foi a coisa mais real que ele teve em muito tempo, que ele entende se ela não quiser arriscar, mas que ele queria que ela soubesse e Dallas ouve. E pela primeira vez no filme, em vez de recuar, ela fica. Não porque o medo desapareceu. O medo ainda está lá, menos a cicatriz da perda. Não desaparece numa conversa, mas porque ela decide que o medo não vai mais tomar a decisão por ela. É uma escolha ativa, não uma rendição passiva ao romance. E essa distinção é importante. Dallas não é resgatada por Drayton. Ela escolhe e essa escolha é dela. O filme encerra com os dois num espaço de começo, não de final feliz embalado e entregue com laço. Há uma leveza na cena final que é diferente da leveza do início. No começo do filme, Dallas era leve, porque estava controlando tudo. No fim, ela é leve porque finalmente soltou um pouco do peso. E Drayton está presente de uma forma que o Drayton do primeiro ato nunca foi, sem armadura. Sem performance, apenas ele mesmo. E o resultado da audição? Dallas passa. Ela consegue a vaga na escola de dança que representava a promessa feita à mãe. E esse momento, que poderia ser o arco principal do filme, menos chega quase em silêncio, numa cena de alívio e de emoção contida, que Daniele entrega de um jeito que faz a garganta apertar. Não é o ponto mais alto do terceiro ato em termos de estrutura narrativa, mas é o mais pessoal. E o roteiro foi sábio em colocar isso lado a lado com a resolução do romance. Porque Dallas não precisou escolher entre o amor e o sonho. Ela conseguiu os dois. Não porque o universo foi generoso, mas porque ela não desistiu de nenhum dos dois quando ficou difícil. É um final que satisfaz. Não porque surpreende menos. Nunca surpreende. Mas porque chegou até lá de um jeito que fez o espectador se importar com as pessoas que chegaram junto. Tem um tipo de filme que o mundo do cinema sofisticado gosta de ignorar e que, justamente por ser ignorado, acaba sendo o tipo de filme que as pessoas assistem de verdade, não como exercício intelectual, não para dizer que viram, mas porque algo naquelas imagens tocou num ponto que elas não estavam esperando. Sideline. The Que Beyond Me é exatamente esse tipo de filme, por baixo da superfície de comédia romântica adolescente, com um quarterback bonito e a dançarina determinada. Há uma camada de temas que explica por que tanta gente ficou com o filme depois que ele acabou
E por que ficaram pensando nele? Mais do que esperavam. O tema central de Sidelined não é o amor, é a identidade. Mais especificamente, é a pergunta que os dois protagonistas carregam ao longo de toda a história, sem nunca formular diretamente. Quem sou eu quando tiro o papel que o mundo me deu? Drayton Leahy é o quarterback. N ou não? Sentido trivial. Ele joga futebol americano, no sentido de que essa função é a totalidade da identidade que o mundo construiu para ele, e que ele mesmo aceitou como real, porque era mais fácil do que questionar. Desde cedo, o futebol foi a linguagem do amor paterno. Jogar bem significava o ser amado. Jogar mal significava decepcionar. Em algum momento essa equação se tornou tão automática que ele parou de perceber que estava funcionando dentro de uma lógica que nunca escolheu. O uniforme não é só um uniforme, é uma armadura, é um contrato social, é o único espelho em que ele sabia como se reconhecer. Quando o joelho o tira de campo, o filme não trata isso como drama esportivo, trata como crise existencial. E é a crise existencial certa para um jovem de 17, 18 anos, menos a descoberta de que a pessoa que você achava que era, talvez fosse apenas o papel que você aprendeu a desempenhar. E sem o papel, você fica com a pergunta mais assustadora que existe. E agora? Quem sou eu? Dallas passa pela versão inversa desse mesmo processo. Ela sabe quem é ou pensa que sabe. A dança é sua identidade menos, mas ao contrário de Drayton, ela não recebeu essa identidade do lado de fora. Ela a construiu de dentro para fora, a partir da perda, a partir do amor pela mãe, a partir da necessidade de ter algo que ninguém pudesse tirar. O problema de Dallas não é não saber quem é. O problema é que ela construiu quem é com paredes tão sólidas que nada entra. Nem a dor de fora, mas também não o amor de fora. Ela é segura dentro da dança, porque a dança não pode abandoná-la. Uma escola de dança pode rejeitar sua audição, e isso dói, mas é um risco calculado. Drayton pode desaparecer, e esse risco ela não aprendeu a calcular. Então ela corta antes, recua, antes de ser recuada. É uma lógica de sobrevivência que funcionou por anos e que dentro de Sideline, o filme, trata com respeito genuíno. Dallas não está errada em ter medo. Ela tem razões reais para ter medo. O arco dela não é sobre aprender que o medo era bobagem. É sobre aprender que o medo pode existir e a escolha também. Essa distinção é um dos pontos em que o roteiro é mais maduro do que o gênero costuma ser. A maioria das comédias românticas adolescentes trata o medo de se abrir como um problema a ser resolvido, menos como se, no terceiro ato, o personagem simplesmente superasse o trauma e tudo ficasse vem. Sideline não faz isso. Dallas não supera a perda da mãe. Ela não deixa de ter medo de perder de novo. O que muda é a decisão que ela toma em relação a esse medo. E essa é uma mensagem que ressoa de forma diferente, porque é mais verdadeira. A dança como símbolo percorre o filme de uma forma que merece atenção. Cada vez que Dallas dança, o que ela está sentindo aparece no movimento, não de forma teatral e exagerada, mas com a sutileza de quem usa o corpo como linguagem, porque as palavras não chegam. No começo do filme, ela dança com controle total menos cada movimento, precisamente onde precisa estar. Nenhum espaço para acidente ou improviso. É a dança de alguém que está gerenciando o que sente em vez de sentindo. Conforme o filme avança e Dallas começa a se permitir algo com Drayton, a dança muda. Há mais fluidez, mais presença no momento em vez de execução do plano. E na cena da audição, que acontece no ponto mais doloroso do segundo ato, menos a dança, é quase violenta na intensidade, cheia de tudo que ela está tentando não sentir e que o corpo não consegue mais segurar. É um arco visual
que conta a história emocional de Dallas em paralelo ao roteiro e que funciona de forma independente. Para quem presta atenção nos detalhes de movimento, além do diálogo, futebol americano cumpre função simbólica equivalente do lado de Drayton, mas de forma inversa, onde a dança é libertação para Dallas. O futebol é prisão para Drayton, menos uma prisão confortável, familiar, que ele não reconhece como prisão, justamente porque é a única coisa que conhece. A lesão no joelho, que num filme de esporte convencional seria o obstáculo a ser superado. Aqui é o evento que liberta. Não porque Drayton descobre que não gosta de futebol, o filme não vai nessa direção, mas porque, sem o futebol, ele é forçado a existir fora das paredes que o esporte construiu ao redor dele. E é nesse espaço, fora das paredes, que ele encontra Dallas, encontra perguntas que nunca tinha feito e começa a entender que identidade e vocação não precisam ser a mesma coisa. Título do filme: Sidelined. Menos carrega esse peso duplo, que já mencionamos antes, mas vale aprofundar. No vocabulário do futebol americano, estar sidelined é estar fora do jogo por lesão ou por decisão do treinador. É uma posição de impotência. Você vê o jogo acontecer, mas não pode participar. Existe uma humilhação silenciosa nisso, especialmente para alguém cuja identidade inteira está construída dentro de campo. Mas o título funciona nos dois sentidos. Dallas também foi sidelined, não por um joelho, mas por uma perda. A morte da mãe colocou uma parte dela fora do jogo da vida, de uma forma que ela nunca nomeou assim. Ela seguiu em frente, construiu estrutura, manteve o foco, mas há uma verse, o de Dallas, a versão que ri sem calcular o risco, que deixa alguém entrar sem pesar cada consequência a menos que ficou no banco. Sidelined por medo. Os dois personagens, cada um à sua maneira, precisam voltar ao jogo. Não ao jogo que outros definiram para eles. Ao jogo que é deles. Há também um tema de classe social e pertencimento que o filme toca com leveza, mas que está lá. Drayton vem de uma família estruturada em torno do esporte, mas com recursos. O pai está presente nas partidas. O futuro universitário, através de bolsa atlética, está traçado. Há uma rede de suporte em torno dele que é invisível para ele, justamente porque sempre esteve lá. Dallas vem de uma situação diferente. Ela e o irmão se sustentam. O sonho da escola de dança representa um investimento financeiro e emocional que não tem margem de erro. Quando ela fala sobre a audição, tem um peso de necessidade que vai além da ambição pessoal. É a diferença entre uma aposta e uma última carta. Esse contraste de contexto dá textura à relação entre os dois que ultrapassa o romance. Quando Drayton eventualmente entende o que aquela audição significa para Dallas. Não só emocionalmente, mas praticamente menos a forma como ele reage. Diz algo sobre quem ele está se tornando. O Drayton do começo do filme, provavelmente não teria parado para perguntar o que estava em jogo para ela. O Drayton do terceiro ato e isso é crescimento real, não declaração de amor embrulhada em palavras bonitas. O filme também faz algo interessante com a ideia de lar. Dallas não tem lar fixo no sentido afetivo. Ela tem o irmão, e isso é lar, mas é um lar construído sobre perda. Drayton tem uma casa, uma família, mas um lar emocional que nunca foi seguro o suficiente para ele baixar a guarda dentro dele. Os dois estão de formas opostas, sem chão firme sob os pés. E o que o filme sugere, sem nunca dizer em voz alta menos, é que às vezes o lar não é um lugar, é uma pessoa com quem você consegue ser quem você é de verdade. É uma ideia antiga. A antiga está em centenas de histórias de amor, desde que histórias de amor existem. Mas Sidelined a conta com honestidade suficiente para que chegue de novo, como se fosse nova, nas mãos dos espectadores certos. E esse é, no fim das contas, o maior feito do filme.
Fazer uma coisa velha soar verdadeira. Quando Sideline de QB and Me estreou no dia 29 de novembro de 2024. A maioria das pessoas que trabalha na indústria de entretenimento estava ocupada com outras coisas. Era Black Friday. Os estúdios grandes estavam de olho nos resultados de bilheteria do fim de semana. O DGA-AS, um dos períodos mais competitivos do calendário cinematográfico americano. Ninguém estava monitorando com grande expectativa os números de um filme de streaming gratuito, baseado num livro do Wattpad com um TikToker no papel principal, e então os dados chegaram. E a conversa mudou. Em 7 dias, Sidelined de QB and Me se tornou o título mais assistido da história inteira do Tubi. Não da semana, não de novembro, da história da plataforma, menos que naquele momento já tinha mais de uma década de existência e um catálogo com mais de 250 mil títulos, entre filmes e séries. Nenhum deles tinha chegado onde esse filme chegou em 7 dias. Os números de downloads do aplicativo contam a história de forma ainda mais direta. Nos Estados Unidos, o aplicativo do Tubi registrou um crescimento de 240% em downloads na semana de estreia do filme. No Canadá, esse número chegou a 400%. 400 em uma semana. Por causa de um filme. Isso não é desempenho de plataforma de streaming. Isso é comportamento de evento cultural. O tipo de coisa que acontece quando um produto acerta num nervo que estava exposto e esperando por alguma coisa. Para entender o que isso significa em contexto, vale lembrar o que é o Tubi. A plataforma pertence à Fox Entertainment e opera num modelo que é cada vez mais raro no cenário atual de streaming. É completamente gratuita, sem assinatura, sem paywall, sem teste de 7 dias que cobra automaticamente. Depois você abre, você assiste, aparece publicidade no intervalo, e é isso. O modelo existe desde 2014 e ao longo dos anos o Tubi construiu um catálogo imenso de filmes e séries. Muitos deles, conteúdo licenciado que não encontrou lugar em outras plataformas, mas uma seleção crescente de originais produzidos exclusivamente para a plataforma antes de Sideline. O Tubi era conhecido como um destino para quem queria assistir filmes antigos, séries esquecidas e produções de nicho sem pagar nada. Não era exatamente o tipo de plataforma que aparecia nas conversas de domingo de manhã sobre o que assistir. Era mais o tipo de lugar que você descobria quando a Netflix, o Prime e o Max não tinham o que você queria e você não estava disposto a pagar mais uma assinatura. Sideline mudou essa percepção de forma mensurável. O filme não só performou como original, ele funcionou como anúncio involuntário do que o Tubi era capaz de produzir. Muitas das pessoas que baixaram o aplicativo naquela semana de novembro provavelmente nunca tinham ouvido falar do serviço antes. Chegaram por causa do filme, por indicação de amigos, por vídeos no TikTok, por posts no X e no Instagram menos, e ficaram descobrindo o resto do catálogo. É o tipo de efeito que nenhuma campanha de marketing consegue comprar diretamente. Acontece quando o produto faz o trabalho. A Variety registrou Sideline em 5º lugar no ranking semanal de originals de streaming mais assistidos, numa lista que incluía produções da Netflix, do Prime Video, do Max e do Peacock menos plataformas, com orçamentos de marketing que multiplicam em várias vezes o que o Tubi investe. Estar nessa lista, nessa posição, com esse produto, foi o tipo de resultado que faz executivos de estúdio olharem 2 vezes para um segmento, que costumam subestimar. Do lado da crítica formal, a recepção foi o que se esperava menos, e o que qualquer pessoa honesta poderia ter previsto antes mesmo do lançamento. Os veículos especializados que se dignaram a comentar o filme foram, em geral,
condescendentes, na melhor das hipóteses. O Rotten Tomatoes não chegou a acumular críticas formais suficientes para gerar uma pontuação consolidada de críticos, o que por si só já diz algo sobre como a imprensa especializada trata esse tipo de produto. Existe uma hierarquia implícita nos meios de crítica cinematográfica, que decide o que merece cobertura séria e o que pode ser ignorado. Filmes de plataformas gratuitas, baseados em livros de Wattpad com influenciadores no elenco, ficam, na maior parte das vezes, fora dessa hierarquia, mas o público não ligou. Nunca ligou no IMDb. O filme manteve uma nota que reflete a polarização típica de um produto que atinge exatamente seu público-alvo e irrita todos os outros. Uma parcela expressiva de avaliações de 5 estrelas para cima vindas de espectadores, que assistiram e foram buscar nas palavras o que sentiram durante o filme, e uma parcela menor de avaliações baixas, de quem chegou esperando outra coisa e não encontrou. É o mapa de audiência de um produto que sabe muito bem quem é e para quem foi feito no Letterboxd. A plataforma de registro e avaliação de filmes que tem uma base de usuários, particularmente jovem e online, Sidelined gerou uma atividade consistente que ia muito além do que o volume de críticas formais sugeriria, resenhas longas, listas de filmes que me fizeram chorar sem vergonha nenhuma, comparações com outros títulos do mesmo gênero. O tipo de engajamento orgânico que não é comprado e não é forçado é consequência de um filme que as pessoas quiseram documentar ter assistido. As redes sociais foram o território onde o filme realmente viveu depois do lançamento. No TikTok, menos o que faz sentido, dado o elenco. Os vídeos de reação multiplicaram rápido. Pessoas assistindo cenas específicas e gravando a própria reação em tempo real. Compilações dos melhores momentos entre Dallas e Drayton. Análises informais de adolescentes que identificaram cada elemento do roteiro que os fez sentir alguma coisa. É um tipo de distribuição de conteúdo que plataformas maiores tentam recriar com campanhas elaboradas e raramente conseguem, porque a versão orgânica acontece quando o produto toca em algo real e não pode ser simulada. A base de fãs do livro original no Wattpad também teve papel importante na distribuição orgânica do filme. São leitores que já tinham uma relação afetiva com Dallas e Drayton, menos que tinham imaginado esses personagens, que tinham acompanhado a história capítulo por capítulo anos antes. Quando o filme chegou, uma parte desses leitores estava esperando para ser decepcionada. Menos adaptações raramente entregam o que a cabeça do leitor construiu. E uma parte ficou agradavelmente surpresa com a fidelidade ao espírito da história, mesmo com as mudanças inevitáveis de formato. Essa comunidade pré-existente foi amplificadora natural. Ela não precisava ser convencida a assistir. Precisava apenas ser informada de que o filme existia, o que a recepção de Sidelined revela sobre o mercado de entretenimento. Em 2024 é mais interessante do que qualquer análise isolada do filme. Ela confirma uma tensão que existe há anos, mas que a indústria ainda resiste em processar completamente. O público que a crítica formal ignora não só existe como tem poder de consumo e poder de distribuição orgânica, que frequentemente supera o de audiências consideradas mais sérias. O filme de drama arthouse, que ganha 4 páginas no Cahiers do cinema, raramente quebra recordes de downloads de aplicativo numa semana. O filme de comédia romântica adolescente, baseado em Wattpad, que ninguém na imprensa especializada assistiu, pode aparentemente mover 400% de crescimento em downloads no Canadá. Não é que um seja melhor que o outro no sentido absoluto. São produtos diferentes para audiências diferentes, com formas diferentes de medir valor. O problema é quando a indústria menos e a crítica menos trata uma dessas audiências como legítima.
E a outra, como ruído de fundo, o sucesso de Sideline foi, entre outras coisas, uma correção pública dessa hierarquia implícita. Os números não tinham opinião sobre se o filme merecia atenção crítica. Os números simplesmente existiam menos e eram imensos, e quando números assim aparecem, até os que preferiam ignorar são forçados a prestar atenção à Fox Entertainment. E o Tubi prestaram atenção imediatamente. A velocidade com que a sequência foi anunciada menos de 4 meses depois do lançamento do original não foi decisão impulsiva. Foi resposta direta a dados que não deixavam dúvida. O público queria mais. E o estúdio soube reconhecer isso antes que o momento passasse. Às vezes, a melhor crítica que um filme pode receber não vem de nenhuma publicação, vem de 240% de crescimento em downloads e de uma semana no topo da história de uma plataforma. Sideline recebeu essa crítica. Em voz alta, tem filmes que existem e desaparecem, que chegam, cumprem uma função de entretenimento momentâneo e somem no catálogo sem deixar rastro. Ninguém vai fazer uma tese de doutorado sobre eles. Nenhuma retrospectiva de festival vai revisitá-los daqui a 20 anos. Eles existiram, foram assistidos e pronto. E não há nada de errado com isso. A maioria dos filmes é exatamente isso. E a maioria dos filmes que tentam ser mais do que isso falha justamente por tentar demais. Sideline. The Cab and Me é um filme que sabe o que é. E essa consciência menos essa recusa de pretender ser o que não é menos é parte do motivo pelo qual ele deixou uma marca maior do que a superfície sugeria, menos de 4 meses depois do lançamento. Em março de 2025, a Fox Entertainment e o Tubi anunciaram oficialmente a sequência. O título, Sideline 2. A velocidade desse anúncio foi notícia por si só, porque no mercado de streaming, especialmente em plataformas menores, sequências não são prometidas antes que os dados sejam processados, analisados e comparados com o custo de produção. Quando um anúncio vem tão rápido, é porque os dados foram tão claros que não precisaram de análise prolongada. A decisão estava tomada antes que a primeira semana de exibição terminasse. O anúncio formal só precisou esperar o timing de relações públicas. Justin Wu foi confirmado de volta na direção. Noah Beck e Sid Daniel retornariam nos papéis principais. E o elenco de suporte ganhou adições significativas. James Bander, Big menos conhecido por uma geração inteira como Dawson Leary, de Dawson's Creek menos, e Drew Reitner, o Fangs de Riverdale, foram confirmados para papéis na sequência. O casting dessas duas adições tem uma inteligência de mercado clara. Van Der Beek conecta o projeto com uma audiência que viveu a era dourada dos romances adolescentes nos anos 90 e 2000, e que agora está na faixa dos 30 e 40 anos, menos a mesma faixa que surpreendentemente apareceu nos dados de audiência do primeiro filme como consumidora ativa, não só os adolescentes de hoje. Drew Reitner, por sua vez, traz uma base de fãs construída dentro do universo de séries adolescentes de streaming dos últimos anos. A escolha dessas adições não é só sobre os atores em si, é sobre sinalizar que o Tubi está levando o projeto a sério como franquia, que não é um acidente que vai ser abandonado depois do pico de audiência inicial, que há uma intenção de construir algo que dure mais do que um ciclo de viralização. Mas o legado de Sideline vai além da sequência. Ele fez algo que influencia decisões de estúdio de formas que raramente aparecem nas notícias, mas que moldam o que vai ser produzido nos próximos anos. Ele provou um modelo. O modelo é este, e vale articular claramente, porque ele vai se repetir. Propriedade intelectual com base de fãs estabelecida online
Custo de aquisição relativamente baixo porque o material vem de plataformas de criadores independentes e não de best-sellers do New York Times. Elenco com audiência digital nativa que traz seu próprio marketing orgânico embutido. Produção enxuta com cronograma apertado e orçamento controlado. Distribuição em plataforma gratuita que remove o atrito do acesso e lançamento data estratégica que maximiza o momento de atenção. Cada elemento desse modelo estava em Sideline, e o resultado foi um fenômeno que custou uma fração do que qualquer produção de escala equivalente em audiência custaria num estúdio tradicional. Do ponto de vista de retorno sobre investimento, Sideline deve ter sido um dos projetos mais eficientes do calendário de streaming de 2024. Não porque foi barato, mas porque a proporção entre o que custou e o que gerou em atenção, crescimento de plataforma e reconhecimento de marca foi extraordinária. O Wattpad W e BTU MB2. O estúdio saiu do projeto com uma validação que vai acelerar o pipeline de adaptações da plataforma. Se havia dúvida sobre se as histórias do Wattpad podiam funcionar como produto de entretenimento mainstream, não só como nicho de leitores online, Sideline encerrou essa discussão. As histórias funcionam. O público está lá. O que faltava era alguém disposto a executar com competência e sem condescendência pelo material-fonte. Há também um impacto específico sobre a figura de Tay Marley que merece ser reconhecido. Ela escreveu uma história no Wattpad quando era jovem, viu essa história ser publicada em papel e agora viu ela se tornar um fenômeno de streaming que quebrou recordes históricos de plataforma. Esse arco de escrita amadora online para produto de entretenimento de impacto real é exatamente o tipo de história que muda o que jovens escritores acreditam ser possível. Não é exagero dizer que o sucesso de Sideline vai encorajar uma geração de escritoras de Wattpad a acreditar que o que estão fazendo importa, mesmo que nenhum agente literário esteja prestando atenção ainda. E sobre Noah Beck, menos o elemento mais comentado, mais questionado e mais debatido do projeto inteiro. O que Sideline fez pela carreira dele é mais complexo do que uma estreia bem-sucedida. Ele provou que consegue sustentar um papel principal em um longa-metragem. Sem o projeto desmoronar ao redor dele, o que, dado o ceticismo inicial, já era uma vitória real, mas também ficou claro, tanto para ele quanto para o público, que há um trabalho de desenvolvimento de ofício que precisa acontecer se ele quiser continuar indo nessa direção com credibilidade crescente. A sequência vai ser um teste mais revelador do que o original, porque, desta vez, as expectativas existem. E o personagem vai precisar de mais profundidade do que o primeiro filme exigiu. Se ele fizer esse trabalho, tem potencial real de se estabelecer como ator, além da identidade de influenciador. Se não fizer, Sideline vai ficar registrado como o pico de uma carreira de tela que não foi além do primeiro impulso. O tempo vai dizer, mas a oportunidade está aberta a menos. Isso é algo que a maioria dos TikTokers que tentaram fazer a transição para o cinema não conseguiu se dar. E ele, por outro lado, saiu do projeto com algo mais valioso do que viralização. Saiu com respeito. As análises mais sérias do filme, quando aparecem, invariavelmente apontam ela como a força central do que funciona. Para uma atriz buscando construir carreira de longo prazo, ser reconhecida como o coração de um fenômeno de streaming, mesmo um fenômeno que a crítica formal ignorou menos, abre portas de uma forma diferente de ser apenas o rosto de um viral. Ela está no radar, e com a sequência se aproximando, vai ter mais oportunidade de confirmar o que o primeiro filme sugeria. Então, no balanço final, o que é
Sideline Tickleby and Me. É um filme imperfeito. Tem atuações irregulares, especialmente nas cenas que exigem mais do elenco menos experiente. Tem momentos em que o roteiro segue o caminho mais óbvio, quando poderia ter tomado uma curva mais interessante. Tem a previsibilidade inerente ao gênero, e não faz nenhum esforço de se desculpar por isso. Mas é também um filme que funciona, que entrega o que promete com competência real, que tem no centro uma protagonista feminina escrita com mais agência e complexidade do que o gênero costuma oferecer, que tem um tema central menos a identidade fora do papel que o mundo nos deu, que é universal e genuíno. Mesmo embrulhado em estética de romance adolescente, que foi feito por pessoas que respeitaram o material-fonte, respeitaram o público e não tentaram fazer um filme que o projeto não pedia e que, no fim das contas, chegou nas mãos de milhões de pessoas que encontraram nele exatamente o que precisavam naquele momento. Às vezes isso é mais do que filmes com orçamentos 100 vezes maiores conseguem fazer. Sideline, D.Q.B. Army não vai entrar nos livros de história do cinema, mas vai continuar sendo assistido, vai continuar sendo recomendado de amigo para amigo, de For You Page em For You Page, de lista de filmes que vale a pena em lista de filmes que vale a pena. Vai ser o filme que alguém coloca numa tarde de sexta-feira quando precisa de algo que não vai decepcionar, que vai entregar exatamente o que o título promete e um pouquinho mais. E isso, no mundo saturado de conteúdo em que vivemos, onde a atenção é o recurso mais escasso de todos, isso não é pouca coisa. Isso é, na verdade, muito difícil de conseguir. Sideline conseguiu